Nesse momento, pedimos a todos e a todas que fiquem de pé para cantarmos o hino nacional. Iniciamos nesse momento a solenidade de posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho do Estado de Pernambuco para o biênio 2023-2024. Uma realização AESP com o patrocínio da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Regional Pernambuco, a quem a AESP muito agradece. Informamos que a posse dessa diretoria já se encontra devidamente registrada em cartório de notas da cidade do Recife. Agradecemos a presença das autoridades associadas da AESP e demais convidados. Senhoras e senhores, convidamos as seguintes autoridades para compor o dispositivo solene. Presidente eleita da Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco,
para o mandato 2023-2024, a senhora Giane de Barros Câmara. Valeriano. Ex-presidente da AESP no período de 2019 a 2022, o senhor Aldenor Marinho de Almeida. Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, o senhor Adriano Antônio Lucena. Diretora-geral da Mútua Pernambuco, a senhora Roberta Menezes. Pode ser. Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Regional e coordenador do Grupo de Trabalho Interinstitucional da 6ª Regional. Desculpa. O excelentíssimo desembargador, doutor Fábio André de Farias. Coordenador técnico da Fundação Jorge do Prat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, o senhor Luiz Antônio de Mello. Presidente da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, o senhor Roberto Freire. Presidente do SENS-GPE e representante do Colégio de Entidades Regionais de Pernambuco, a senhora Heloísa Bastos Amorim de Moraes. Gostaríamos de registrar as presenças das seguintes autoridades. Presidente da Amatra Sexta, senhora Ana Freitas. Presidente da AMBEC-PE, senhor Estênio Coentro. Presidente da AEP-PE, o senhor Rodolfo Rangel. Diretor financeiro da Mútua, o senhor Leonardo Salles. Diretora administrativa da Mútua, a senhora Roseli Monteiro. Dando continuidade à nossa cerimônia, passaremos a palavra ao ex-presidente da AESP no período de 2019 a 2022, o engenheiro de segurança do trabalho, Aldenor Marinho, para dar as boas-vindas a todos os presentes e fazer suas considerações. Podemos sentar, né? Desculpa. É castigo. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de saudar a senhora Giane Câmara, presidente eleita da nossa associação, da AESP, através da qual saúdo todos os engenheiros e todas as engenheiras de segurança do trabalho presentes nessa solenidade e todos os engenheiros e engenheiras do Estado de Pernambuco. Cumprimento o senhor Adriano Lucena, presidente do nosso conselho, do CREA-PE, através do qual saúdo as demais instituições e entidades de classe do Estado de Pernambuco presentes nessa solenidade. Cumprimento a senhora Roberta Menezes, presidente da diretora-geral da Mútua-PE, entidade patrocinadora desse evento. Cumprimento o doutor Fábio Farias, desembargador corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, coordenador do nosso G36. Cumprimento o nosso amigo Luiz Antônio, representando aqui a Fundacentro, ex-presidente da ESP. Cumprimento o senhor Roberto Freire, presidente da FICENG. Cumprimento também a senhora Heloísa Bastos, diretora do SENG-PE, presidente do SENG-PE, perdão, e representando aqui o colegiado de entidades de classe do Estado de Pernambuco, o CDR-PE. Agradeço a todas as instituições e autoridades presentes e as que atuam com a ESP em conjunto, em todos os seus projetos,
né? E sem essa participação não teriam chegado tão longe quanto chegaram. Foram grandes parcerias, né? Agradeço a todos os demais presentes, aos associados da ESP, e em especial aos membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal, que fizeram parte dos últimos 2 mandatos, nos quais estive como presidente da entidade. É uma felicidade muito grande poder compartilhar com cada um de vocês mais um momento histórico da nossa entidade, onde temos o prazer de passar, onde eu tenho o prazer, né, de passar a gestão de nossa entidade às mãos da primeira mulher, né, a dirigir a nossa entidade, a Giane. Ela é nossa primeira presidente mulher. São quase 33 anos, né, de história, desafios e conquistas da ESP, de muita dedicação dos seus engenheiros e engenheiras de segurança do trabalho, que dedicam seu tempo, seus esforços, em busca da valorização da sua classe no estado de Pernambuco e no Brasil. Ao longo desse período, o trabalho foi se consolidando, e a entidade foi se estabelecendo cada vez mais no cenário pernambucano e nacional, onde destacamos o reconhecimento como entidade de classe pelo CREA de Pernambuco, em 2004, com a criação da nossa Câmara, né, da Câmara Especializada em Engenharia de Segurança, que foi feito em 2010, a qual permanece até os dias atuais, e as grandes parcerias, né, com a Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, a ANEST, além de outras grandes instituições, como a Fundacentro, o Ministério do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho e outras entidades. Destacando o período referente aos 2 últimos anos de mandato, nos quais estive à frente da entidade, ressaltamos a modernização na forma de atuação da ESP, as mudanças de paradigmas e a mistura equilibrada entre juventude com experiência, como fatores importantes para as conquistas inéditas alcançadas, das quais gostaria de citar a composição da diretoria executiva por 50% de mulheres, entendo que essa é uma das maiores de nossas conquistas, contratação de serviços contábeis e escritório virtual para manutenção e regularidade da entidade junto aos órgãos competentes, algo que já foi um grande desafio no passado, a implementação do sistema de cobrança de anuidades dos associados, possibilitando a concretização das ações prioritárias da entidade, algo que só foi conseguido também nos últimos anos, criação e manutenção de perfis em redes sociais para atualização dos associados, criação do nosso clube de vantagens da ESP, que permitiu a compensação dos valores pagos em anuidades e descontos em diversos estabelecimentos, e o estabelecimento de grandes parcerias institucionais, essas que certamente são uma das grandes conquistas da nossa entidade. Finalizo aqui parabenizando mais uma vez a nova gestão, desejando muito sucesso nesse mandato que se inicia, para que possamos continuar avançando na luta pela valorização de nossa entidade de classe, compartilhando, fortalecendo, estabelecendo parcerias importantes e fortalecendo os vínculos profissionais e de amizade dos engenheiros e engenheiras de segurança do trabalho no estado de Pernambuco e no Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, o senhor Adriano Antônio Lucena. Boa noite a todas e todos. Cumprimento a mesa e Giane, que assume esse mandato cheio de energia, Roberta, diretora-geral da Mútua, as 2 mulheres, Heloísa, que está lá, que também é presidente do Sindicato dos Engenheiros, e Aldenor, e assim cumprimento todos. Quero deixar aqui umas breves palavras de confiança a quem eu tive o prazer de conviver na diretoria por 2 anos com Giane, dizer que a ESP está entregue a uma profissional zelosa, trabalhadora, competente, e levando a ESP a um degrau na escada muito acima do que ela está encontrando, Aldenor. Não tenho dúvida que Giane vai entregar a ESP em outro degrau muito superior, porque Giane é trabalho, Giane é compromisso com aquilo que ela faz. Quero dizer que a ESP, desses 2 anos que a gente teve, né, Flávia, pandemia, teve lá no CREA nos ajudando, orientando a questão da Covid-19, com compromisso com os colaboradores, com os compromissos com os profissionais,
que é isso que nós temos que fazer. Um CREA mais próximo da sociedade, mais próximo do cidadão e mostrando a importância das entidades. Por que existi-las? Para que existi-las? Se não for para servir, e a servir a quem? A quem mais precisa. Essa é a engenharia que nós queremos. Esse é um debate que é preciso fazer dentro do CREA, com todas as entidades, mas com a sociedade. A existência das entidades com 32 anos, que são poucas entidades que têm 3 décadas, é para servir à sociedade. Então, Giane, conte com o CREA, conte conosco enquanto cidadão, para que a gente possa ajudar esse belo trabalho que você vai fazer na ASP. Muito boa sorte, um grande abraço e felicidades. Com a palavra, a diretora-geral da Mútua Pernambuco, a senhora Roberta Menezes. Rapaz, a Adriana desligou o microfone. Muita ruindade. Minha gente, boa noite a todos e a todas, né? Quero saudar aqui a mesa, na pessoa de Roseli, de Giane, de todos, né? Para não me alongar muito, mas em especial aqui aos diretores Luiz Antônio, Giane e Aldenor, né? Que fazem e fizeram e vão fazer um excelente trabalho. Eu acho que aqui vocês conhecem Giane, da pessoa batalhadora, comprometida, né? Mas eu posso dizer que eu conheço mais um pouquinho, porque nós estudamos juntas e ela sempre foi uma aluna muito exemplar, né? E eu acho e tenho certeza que a ESP, como disse Adriano, a cada passo, a cada diretor, ele avança um degrau. Então, eu também, em nome dos diretores da Mútua, né, Leonardo, diretor financeiro, e Roseli, nós queremos parabenizar pela sua gestão, dizer que a Mútua fica muito feliz em poder apoiá-los, né, assim como as outras associações e os institutos, e a gente sempre termina a nossa fala dizendo que o nosso compromisso é sempre com a engenharia e, principalmente, com os profissionais. Sucesso! Com a palavra, o corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Regional e coordenador do Grupo de Trabalho Interinstitucional da 6ª Regional, o excelentíssimo desembargador Dr. Fábio André de Farias. Boa noite a todos e todas. Como todas as pessoas formadas em Direito, prometerei falar muito pouco, não mais do que 40 minutos, que na minha profissão é sempre uma prosa curta. Tá? Um pequeno recado, né? Gostaria de agradecer a todos os colegas, né, a oportunidade de estar aqui na posse de Giane, porque toda reunião ela evoca muitas coisas boas, né? Dentre elas, poder encontrar com Aldenor, Luiz, Ronaldo, né, Joseline, colega do Ministério do Trabalho, que meu primeiro contato com Joseline, acho que foi na década de 90 ainda, em Natal, certo? E tantas outras pessoas, Ana Freitas, a presidente da minha associação, doutor Marcondes, que vai fazer uma palestra aqui, tá? E para encerrar, eu só gostaria de fazer um pequeno registro de gratidão em nome de toda a sociedade, né? Infelizmente, nós não temos sindicatos de trabalhadores aqui para prestar a devida gratidão aos engenheiros de segurança do trabalho, que, com absoluta certeza, possibilitaram a sobrevivência e a saúde de milhões de trabalhadores.
Se nós temos milhões de acidentes de trabalho e milhares de mortos no trabalho, né, a gente deve sempre lembrar que tantos outros milhões e milhares de problemas foram evitados graças a trabalhos que os senhores desempenharam. Então, em nome da sociedade, me perdoem, eu não represento a sociedade, mas em nome dela, gostaria de agradecer aos engenheiros do trabalho. Em nome do Tribunal do Trabalho, gostaria de fazer uma gratidão maior ainda. Né? Os senhores têm sido essenciais para que nós possamos prestar um bom serviço na função de julgar. Os senhores são detentores de um conhecimento e de uma autoridade que nós não temos. Nós não temos a autoridade que os senhores têm na apreciação de determinadas questões do trabalho e nem temos o conhecimento que os senhores têm, e os processos, eles só findam graças à participação dos senhores, eles só concluem no sentido de uma aplicação da lei e da justiça graças ao trabalho que os senhores desempenham em nossos processos. Por fim, Aldenor aqui é testemunha auricular, né, porque foi ao telefone. Eu tomarei posse, né, ainda não sou oficialmente o corregedor, mas tomarei posse no início do próximo mês na qualidade de corregedor, e uma das primeiras ações que nós pretendemos fazer é exatamente uma reunião com a Associação dos engenheiros de segurança no trabalho, assim como outras associações de peritos, mas estamos aqui com os engenheiros de segurança no trabalho. Para quê? Para que nós possamos captar qual é a dimensão dos problemas que os colegas têm no exercício do trabalho junto ao tribunal, para que possamos atuar na resolução. A gente sabe que, às vezes, os processos são arquivados sem o devido pagamento aos colegas que fizeram as perícias. A gente sabe que, às vezes, as pessoas esquecem de intimar o perito, para dar continuidade ao trabalho. A gente sabe que é uma situação conflituosa, mas a gente sabe também que, assim, nesse tempo, acho que tem uns 5 ou 6 anos que eu convivo com Aldenor, com Ronaldo e mais pouco tempo com Giane, todos vocês sabem a tranquilidade que essas pessoas lidam com o seu trabalho. E essa tranquilidade ela vai ser extremamente importante para a gente abrir esse diálogo. Então, Giane, é um compromisso, é um compromisso que nós do tribunal temos com a Associação de Engenheiros de Segurança no Trabalho, e, portanto, eu solicito a todos os colegas que fazem perícia, que trabalham nos processos judiciais na Justiça do Trabalho, que façam as suas queixas e sugestões à associação, encaminhem pelos mecanismos que eles vão disponibilizar, e não só vamos fazer uma reunião, como vamos procurar fazer reuniões periódicas, com esse grupo, para que a gente possa efetivamente prestar um bom serviço, jurisdicional. Certo? E, para concluir mesmo, eu vou pedir desculpa ao meu colega Marcondes de não ficar para a palestra que ele vai pronunciar, e vou explicar a vocês. Eu tenho uma das felicidades da minha vida, é ter uma cadelinha, e a minha cadelinha me acorda às 4h30 da manhã, gente, sabe? E hoje eu passei o dia inteiro na rua fazendo reuniões, certo? Vou chegar em casa e, para piorar a situação, eu moro em Paudalho, sabe? Eu moro em Paudalho, então, e é no meio do mato, viu? Então eu vou demorar muito para chegar em casa, e amanhã eu tenho uma série de reuniões também preparando essa gestão na corregedoria, que a gente pretende que seja compartilhada. Desculpem ter tomado mais tempo do que deveria, mas eu não poderia me omitir de deixar esses agradecimentos e de apontar nessa perspectiva desse trabalho colaborativo com a associação, pedindo que
nos critiquem e que levem sugestões para que possamos melhorar essa relação com vocês. Muito obrigado. Com a palavra, o coordenador técnico da Fundação Jorge do Prado Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, o senhor Luiz Antônio de Mello. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de saudar a Giane, não é? Presidenta eleita da ESP. Gostaria de saudar a Heloísa, presidente do SENGE. Roberta, diretora-geral da Multa, primeiro as mulheres, né? Agora vamos os homens. Roberto Freire, presidente da FISENGE. Doutor Fábio Farias, amigo de longas datas, né, doutor Fábio? Nessa luta aí por um ambiente de trabalho mais saudável, né, para todos. Saudar o Aldenor Marinho, né, meu sucessor na presidência da ESP, e saudar o Adriano Lucena, presidente do CREA. Bem, você cometeu um engano quando você disse coordenador técnico da Fundacentro. Nós não temos mais isso aqui em Pernambuco, nem coordenador técnico, nem chefe do centro regional. Infelizmente, nos últimos 4 anos, nós tivemos uma forma de devastação de nossa instituição, não é? E muitos centros foram fechados até, não é? Depois voltaram atrás, e aqui nós que éramos um centro regional, transformaram num escritório avançado, onde os cargos que tinha aqui de chefia foram transferidos para São Paulo. Nós esperamos que isso seja revogado para que a Fundacentro volte a ser a instituição que sempre foi em prol da segurança e saúde do trabalhador. A Fundacentro é uma instituição de 57 anos que foi criada com o objetivo de, na época que o Brasil era campeão mundial em acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, então foi criada a Fundacentro com o intuito de se fazer trabalho, de se fazer pesquisa, para que nós minimizássemos esses problemas que havia aqui no Brasil. Então, nós esperamos, né, que haja uma mudança para que nós voltemos a ser protagonistas como sempre fomos. Hoje, na Fundacentro, nós temos, acho que uns 5 ou 6 pessoas, né, servidores, e da área técnica, eu e o Roberto. O Roberto está afastado por motivos de saúde e só tem eu. Eu já poderia ter me aposentado há 6 anos, mas se eu tivesse feito isso, talvez eles tivessem fechado a Fundacentro aqui. Então, nós estamos na luta, estamos lutando para que a Fundacentro volte a ser a instituição que sempre foi. Com relação à ESP, eu tenho a alegria de ter participado, ter começado a participar da ESP há mais ou menos há 23 anos atrás, não é? Ela tem que fazer 33, então eu tenho 2/3 de participação na ESP, não é? Que junto com outros colegas engenheiros na época, nós assumimos a direção, não é? E por muito tempo eu fui diretor, fui uma série de coisas, até que cheguei a presidente, antes de Aldenor. E eu participei, eu tive a felicidade de fazer essa transição de um momento anterior para o momento atual. E nós fomos felizes nisso, não é? Porque a ESP hoje é uma das instituições de engenharia de segurança do trabalho de Pernambuco, aliás, do Brasil, digamos assim, mais fortalecida, não é? A ESP hoje é reconhecida nacionalmente como uma instituição muito forte. E isso nos deixa muito contente, não é? Eu também fui conselheiro do CREA por 4 mandatos, e lá tivemos a oportunidade, na luta também com outros colegas, de criarmos a Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho no CREA de Pernambuco. A nossa Câmara foi a 4ª do Brasil e se manteve até hoje, quando nós sabemos que em outros estados elas foram criadas e depois elas foram, digamos assim, foram paradas de continuar, não é?
mas a nossa, estamos nos mantendo há mais ou menos 12 anos, com a nossa Câmara forte e firme e prestando um trabalho muito bom para o sistema Confea-CREA Mútuo. Então, é mais ou menos isso, eu não quero tomar mais o tempo de vocês, mas era mais para trazer um pouco da história da Fundação, um pouco da história da ESP, e a importância que tem essas duas entidades para que nós tenhamos um trabalho seguro e saudável para os nossos trabalhadores de uma forma geral. Então, eu parabenizo a Giane mais uma vez, parabenizo ao Aldenor por ter feito essa transição de uma forma muito positiva para a nossa instituição, e eu hoje participo também dessa diretoria, eu até tinha pedido para não participar mais, mas o pessoal disse, não, você vai para o Conselho Fiscal, com algumas restrições, né? Mas a gente está aí no Conselho Fiscal. Então, pessoal, parabéns a vocês, parabéns a todos, e obrigado a vocês por estarem aqui prestigiando esse evento, tá bom? Então, um bom evento a todos. Passamos, então, a palavra para o nosso querido Roberto Freire, da FICENGE, presidente da FICENGE. Boa noite a todos. A todos e a todas. Eu vou me levantar, porque eu tenho que olhar para todo mundo, porque se eu não estiver vendo todo mundo, eu não sei falar. Boa noite, desembargador, meu amigo e ex-presidente Aldenor, nossa presidenta Giane, nosso presidente Adriano, nossa coordenadora Roberta, meu amigo de longa data Luiz Antônio e a nossa presidenta Heloísa. E boa noite a todos vocês. Eu tenho uma história, eu sou contador de história também, viu? Mas eu não vou me alongar feito você, não. Eu tenho uma história de longa data com os engenheiros de segurança do trabalho. Não foi uma história muito fácil, lá dentro do CREA, porque eu não concordava com a representação dos engenheiros de segurança no plenário. Para mim, não fazia sentido essa habilitação, porque não era uma habilitação, era uma especialização. Ficou uma discussão enorme lá dentro. Tal. Mas o pessoal da segurança é um pessoal muito persistente. E, quando eu era conselheiro federal, foi um baixinho lá do Rio Grande do Sul e fez uma exposição. Então, eu entendi melhor a situação e passei a defender. E, quando criaram a Câmara de Segurança do Trabalho lá no CREA, eu fui um dos defensores. Fui um dos que teve um relator, mas eu tinha me compromissado tinha feito um compromisso com o Maurício, que não está aqui, e defendi a criação da Câmara. Mas começou assim, meio complicado nessas histórias. Eu também não concordava com a criação do coletivo de mulheres da FICENGE. Mas, no final, fui eu quem defendi, e fui eu quem defendi também a criação da diretoria das mulheres. Quer dizer, eu tenho a dupla satisfação de ter me corrigido, né, ter, ao tempo que poderia fazer isso, ter me corrigido e ter defendido a associação e defendido a criação da Câmara, entendendo que a especialização poderia ser considerada uma habilitação para ter representação dentro do sistema, e a criação do coletivo de mulheres da FICENGE. O coletivo de mulheres da FICENGE, que depois a Luísa vai falar, já ganhou um prêmio da Anamatra, com a criação de uma tirinha, que foi premiado já no ano passado. É uma das mais atuantes instituições dentro da FICENGE que a gente tem. O coletivo de mulheres, às vezes, parece que é maior do que a FICENGE. E eu acho isso muito bom, porque as meninas são muito organizadas, têm uma atuação muito forte, né? E isso é muito interessante, muito bom. Eu não trouxe hoje um presente
eu não estava preparado para falar. Aí eu não trouxe um presente. Eu sempre faço vou ficar devendo. Eu não ia trazer o mesmo livro, não podia fazer aquilo, né? Trazer o mesmo livro que eu trouxe para a Heloísa, que defendia não, é uma história que do final dos homens, né? O fim dos homens, né? Mas é um livro interessante, a Heloísa está lendo, depois ela vai fazer uma explanação para vocês. Mas eu tenho uma mensagem que eu acho muito importante, que eu acho que eu tenho que dizer aqui. Sábado, eu assisti um filme, então, inesperadamente, eu estava em casa sem ter o que fazer. Meu filho disse, papai, tem um filme legal para você ver na Amazon Prime Video. É mesmo, esse é. O nome do filme é Argentina, 1985. Uma história muito bem contada da condenação daqueles canalhas, daqueles ditadores que submeteram a Argentina àquela matança, né? Aquela tortura, aquela matança toda. As mães da Praça de Maio, aquele negócio todo. E os caras lá, o procurador juntou uma turma, né, que foi, Alfonsinho era o presidente na época, e fez era o presidente e deu a oportunidade de o Tribunal de Apelação julgar os ditadores, e os caras conseguiram fazer isso. Eu acho tão importante a gente entender isso. É importante a gente ver um filme dessa natureza para saber que ali, no país que é nosso rival no futebol, mas é que é nosso irmão, eles conseguiram colocar aqueles caras na cadeia, para eles nunca mais fazerem o que eles fizeram. A gente precisa aprender a fazer isso, para colocar canalha, ditador e quem não presta na cadeia. A gente precisa fazer isso. Eu acho que era bom vocês darem um jeito de ver esse filme, porque é um filme muito legal, para a gente entender, saber que é necessário a gente fazer esse tipo de coisa para poder esse país melhorar. Melhorar de vez, porque a gente melhora, é feito soluço. Pensa que melhorou, aí volta. Pensa que melhorou, volta. É um horror, eu vou morrer com esse negócio, vai e volta, vai e volta. Isso é muito ruim. Esse país tem que ser um país melhor. Um país tão grande, cheio de recursos, cheio de gente competente, gente preparada, e fica nesse soluço. É um horror esse negócio. Então, eu não trouxe o livro, viu, Giane? Mas eu trouxe o filme. Porque eu falo para todos, eu não dou só para você, dou para você e dou para todo mundo que está aqui. Obrigado. Com a palavra, o presidente do SENS-GPE, representante do colégio... A presidente. Representante do Colégio de Entidades Regionais de Pernambuco, a senhora Heloísa Bastos Amorim de Moraes. Muito obrigada. É muito bom estar aqui, prestigiando a posse de Giane, mais uma presidenta, e não só por ser mulher, mas por competência, por ter esse lugar, por competência e por merecimento. Então, não é apenas por ocupar, por ser mulher, e eu parabenizo você também pela sua competência e porque você está aqui por merecimento. E eu queria falar também que o SENG é o Sindicato dos Engenheiros. Então, o Sindicato de Trabalhadores, onde, em todos os ACTs nossos, a grande luta é para que as empresas façam e tenham a segurança do trabalho e a saúde do trabalhador em primeiro lugar. Então, a gente está sempre junto. E o prêmio da Anamatra que a gente ganhou, que é o coletivo de FICENG, do qual o Sindicato dos Engenheiros faz parte, da Federação de Sindicatos de Engenheiros Nacional, é uma tirinha onde a personagem principal é a engenheira Eugênia. E essa engenheira ela dá voz e fala para os assuntos mais variados. E os assuntos que mais recorrem e que o quadrinho tem mais aceitação, exatamente são os quadrinhos onde a gente fala da segurança e da saúde do trabalhador. Então, se vocês puderem ver, estão todos eles na nossa página, e, com certeza, ela vai lhe parabenizar também, Giane. Então, nos próximos quadrinhos, a Eugênia vai estar parabenizando a presidenta da AESP. Muito obrigada e boa sorte e sucesso.
Com a palavra, a presidente eleita da Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco, para o mandato 2023-2024, a senhora Giane de Barros Câmara Valeriano. Bom, vou ficar em pé, que é melhor, né, Roberto? Bom, eu quero saudar a todos, né? Boa noite. As nossas colegas, né, as engenheiras e as não engenheiras, e aos engenheiros e não engenheiros. Boa noite. Eu quero saudar aqui a mesa, vou começar pelas mulheres, claro. A minha colega Heloísa, que, como eu, a primeira mulher também a ser presidente do SENGE. Né? O SENGE já tem 86 anos, e 87, né? Perdão, Mozart. Então, ela é a primeira mulher, né? A primeira engenheira a presidir o SENGE. Então, ela, como ela, nós estreamos. Pode, deve. A minha colega de faculdade, né, e diretora da Mútua, Roberta, Luiz Antônio, também a primeira diretora mulher da Mútua aqui em Pernambuco. Geral, então, olha, tá vendo? Aqui só tem estreante. Só tem mulher arretada mesmo. Luiz Antônio, que está representando a Fundacentro, mas ela está como fazendo parte da nossa diretoria, né, Conselho Fiscal. Eu vou dizer por que ele está falando com restrição. É porque ele morre de medo que essa vaga aí de conselheiro fiscal já foi de Tio Jairo, já foi de Judson, já foi de Guedes, e aí ele está com medo, né, por isso. Mas não, vai morrer, todo mundo morre. Tem a mútua, né? Pode ser, né? Mas ele vai ficar tranquilo. A mútua tem assistência funerária, viu? Qualquer coisa. Meu presidente, né, Adriano, que está aqui representando a nossa entidade maior, que é o CREA. Meu amigo Eldenor, que é o ex-presidente, a culpa dele de eu estar aqui, a culpa é dele, é o culpado. Nosso desembargador, o doutor Fábio Farias, muito obrigada pelo prestígio. Meu presidente, né, da FICENGE, meu Roberto Freire. Ainda aproveito para cumprimentar ali meu VP e amigo Estênio, né, que é o presidente da BENC, que por 2 anos estivemos juntos dividindo a diretoria do CREA com o Adriano. Rodolfo Rangel, que é o presidente da Associação dos Engenheiros de Pesca. A minha querida doutora Ana Freitas, que está na presidência da ANAMATRA, uma juíza de... desculpa, a Matra, é porque eu troco toda vez. A ANAMATRA é Luciana, ela não veio. Mas, Roseli, que é da Mútua, minha querida colega Magda. Aí aproveito também para meu querido superintendente Nielsen, Mozart, que também já foi presidente do SENGE, Marcos André, que hoje é chefe de gabinete do CREA, Maílson, que é o vice-presidente do SENGE, também está aqui, e outras tantas celebridades que estão aqui, as autoridades. Aí aproveito também para que vocês conheçam um pouco das mulheres da ESP, Andréia, que é a nossa diretora de comunicação, a nossa diva, professora Joseline, que ela está com Aldenor na diretoria técnica, Maísa, que está no Conselho Fiscal, Elisângela, que faz parceria ali com Andréia, Kátia, que faz parte do Conselho Fiscal, Ellen, que faz parte do Conselho Fiscal também, Flávia, minha parceira, Flávia ascendeu para a minha vaga, agora ela é diretora administrativa. Acho que vai ser a próxima presidente da ESP. E os homens? Gildásio, que é o nosso diretor jurídico. Bruno, nosso diretor financeiro.
Verleide, desculpa, Verleide, mas estou corrigindo. A Verleide é ali que é nossa diretora adjunta financeira. Meu amigo e parceiro Edinaldo, que é do Conselho Fiscal. Otávio, que é o parceiro de Flávio na diretoria administrativa. Mário, que faz parte do Conselho Fiscal. E, por fim, mas não menos importante, né, o meu vice-presidente aqui, o meu companheiro Ronaldo, né, que está aqui com... estamos dividindo aqui a batuta. Temos o nosso colega Ulisses, que ele não pôde comparecer por motivos de saúde na família, mas ele também faz parte do time. Então, o que é que a gente, como a ESP, buscou sempre fazer nesses momentos? Aldenor iniciou e a gente mantém, né? E a nossa luta é que mais mulheres venham para a associação, que façam parte da diretoria, que contribuam e que ascendam como eu para ser presidente. Né? Hoje a gente tem, desde a gestão, da primeira gestão de Aldenor, né? Já estamos na terceira gestão, em que a gente faz sempre o equilíbrio, a equidade de gênero na diretoria. Né? Então, a gente tem hoje, e como tinha na época com Aldenor, nos 2 mandatos, 50% são mulheres e 50% são homens. Então, a gente quer manter isso, a gente faz um processo de convencimento, né, para manter as mulheres e os homens também, mas a gente precisa de mais engajamento. Né? Então, é um compromisso até que eu já assumi com a Heloísa, de que a gente, juntas, vamos buscar ampliar o espaço das mulheres dentro das entidades de classe. Né? A gente vai tentar, a gente já faz parte do programa Mulher do CREA Pernambuco, que Adriano honrosamente implementou dentro do CREA, que era, acho que, um dos poucos estados que não tinham o programa que vem do Conselho Federal, mas ele, desde a primeira gestão, implementou, e a gente vem fazendo alguns trabalhos. E a nossa ideia é ampliar esse tipo de programa e conhecimento para as entidades. Aí eu e a Heloísa, a gente vai forçar, né, vai tentar fomentar isso nas mulheres, principalmente nas entidades. Eu fiz aqui um discurso de 20 páginas, mas eu acho que eu vou reduzir. Eu não sou muito boa de oratória, não, mas eu quero fazer os agradecimentos, né, que não poderia deixar de ser. Né? Eu quero agradecer muito a Deus, porque tudo que eu tenho, né, eu sonho e Deus realiza muito mais, às vezes até mais do que eu sonho. Né? Então, se eu estou aqui é por causa dele, pelos meus pais que não estão mais presentes, mas são responsáveis, né, pelo que eu sou, né, os dois, cada um tinha seu jeito e me fez quem sou, né? Me deu as referências. Minha mãe, eu herdei, talvez, essa forma de ser alegre, de gostar de festa, de viajar. Do meu pai, eu herdei o gosto pela engenharia. Né? Até, ele não era engenheiro, mas fazia de tudo e eu ajudava muito quando criança. Né? Quero agradecer ali, que ele vai ficar morrendo de vergonha, meu grande parceiro, são quase 33 anos de convivência, né? Jailton, está ali meu esposo. Ele também é o responsável, né, por eu estar na engenharia, me ajudou muito. Né? Nós, nesses quase 33 anos, fomos um contribuindo com o outro, convivendo, crescendo, né? E é grande parceria, grande amizade, é um companheirismo que a gente vem nesses 33 anos fomentando. Obrigada. Quero agradecer aqui ao Aldenor por eu estar aqui. Eu estou aqui, a responsabilidade é dele, né? Ele que começou a me provocar, me cutucar o tempo todo, me chamando para ficar, não, você tem que, vamos assumir isso, vamos assumir aquilo, me passando responsabilidade, para depois me jogar a bomba no colo, né, Aldenor? Tinha mais gente aqui que eu queria agradecer, mas não vieram, então, paciência, né?
como eu disse, a ESP a gente vai implementar, quer trazer mais força. Não vamos mudar o rumo da associação. Pelo menos a gente quer manter o rumo. O que está sendo, o que está bom, a gente mantém e aperfeiçoa, né? Então, a gente vai continuar nesse processo de engrandecimento da associação. A gente quer buscar mais associados, quer continuar sendo uma das associações de referência no Brasil, né? Se a gente conseguir as parcerias internacionais, melhor ainda, né, Aldenor? Mas no Brasil a gente já tem uma certa referência, né? Já somos bem conhecidos e a gente quer manter isso. Nossa luta é para que isso continue e cresça, né? Meu amigo Pedro Paulo também ali, que faz parte da diretoria conosco, o Clóvis, que já fez parte. E para encerrar, eu vou só dizer umas palavras aqui de uma grande personalidade, né, que eu respeito muito, e acho que vocês também, né, que é Dom Helder Câmara, que ele disse que quando os problemas se tornam absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. Então, é o que eu sinto pela associação, pela ESP. Eu sinto que é um desafio apaixonante. Então, esse aqui é o meu sentimento. Obrigada por tudo e vamos trabalhar, né? Nesse momento, pedimos às autoridades presentes à mesa solene para desfazer o dispositivo solene e tomarem seus assentos no auditório, pois, neste momento, teremos a palestra magna, o associativismo como ferramenta de fortalecimento da cidadania e da democracia, que será ministrada pelo Dr. Marcondes Oliveira, ele que é advogado membro do Conselho Estadual da OAB-PE, presidente da Comissão de Educação para a Cidadania da OAB e mediador e árbitro extrajudicial. Bem, cadê o Aldenor? Está tão perto que eu... É porque você tem o hábito de vê-lo assim, sabe? Pensa feito fumaça. Quando pensa que não, eu quero iniciar sempre agradecendo por esse convite. Eu tive a dimensão do que é a ESP com o congresso da ANESP. Eu fiquei entusiasmado quando eu vi a grandeza daquele congresso. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha presenciado, né? Não por ter participado de um painel, mas sim por ter visto a grandeza. Falei com alguns juízes, inclusive, falei de amigos meus sobre a grandeza dessa entidade.
Bem, e por isso me senti bastante honrado. Quero dizer que achei aconchegante. Essa casa eu conheci há pouco tempo, é uma casa que é tombada. Eu até, a primeira vez que vim aqui, eu dei uma rodada 3 vezes, porque eu não acreditava, eu pensava que era entrada de charrete. Ali, eu digo, não, isso aqui não entra carro, não, aqui deve ser charrete. E, olha, sério mesmo, eu passei 2 vezes girando a primeira vez, que eu vim para um recital de piano, um evento magnífico aí no auditório principal, uma coisa linda, coisa bela. Mas eu, sinceramente, girei 3 vezes. Eu digo, não pode, aqui não pode entrar carro, deve ser charrete. Mas, na 3ª vez, por sorte, entrou um carro. Eu digo, misericórdia, é carro mesmo. E entrei pelo portão. E apreciei a coisa tão bela que foi, comecei a olhar isso aqui, e sempre que entro aqui, como que quando eu fui num lugar antigo, que foi Salvador, a primeira viagem que eu fiz, eu sou matuto sertanejo, eu sou de Tacaratu. Né? A primeira viagem longa que fiz lá nos anos 80 foi em Salvador, eu visitei o Pelourinho, eu ficava encantado. E eu sempre aprendi a visitar o tempo. Eu não visito o meu momento, eu visito o tempo daquilo lá. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o senhor. E sempre que vou, até hoje, se eu vou à Europa, eu viajo no tempo, eu não viajo como hoje. Eu não vou olhar como certo amigo meu disse, mas tu vai ver prédio antigo? Eu disse para ele, vou. Ele não sabe o que ele disse, mas eu sei o que eu estava vendo, não é? Então, pois bem, quando eu entro aqui, eu fico visualizando alguma coisa. Eu estava vendo aquela estátua de Vasco da Gama, lá em Portugal, eu vejo o túmulo na igreja São Jerônimo, está lá em Nazaré, se não me engano. É lá em Belém, perdão, lá em Belém, perto da Torre de Belém. Belém do lado, não é assim? A igreja de São Jerônimo. E ali me transportou para isso. Então, eu achei que foi muito aconchegante, achei que aqui não podia ser melhor para esse evento. Tem tudo a ver com as mulheres e com você. Isso. Então, estou muito grato. Né? Eu poderia tratar, quando Aldenor me deu essa incumbência, há poucas horas, né? 72 horas são poucas horas, não é? Eu poderia dizer que vou falar sobre a ESP como ferramenta essencial ao direito do trabalho. Poderia, e aí, fazer uma fala específica, dizendo o quão é importante a engenharia do trabalho para vivenciar a justiça do trabalho. Mas aí, eu estou dizendo uma coisa que é óbvia. Só que, como é o seu nome? Me perdoe. Doutor Roberto, o que o senhor falou foi um dos motivos que me fez refletir sobre a mudança da minha fala. Eu disse, eu acho que temos que falar sobre algo mais. Eu fui presidente de uma associação de advogados, tinha 1.600 sócios, Associação de Advogados Trabalhistas de Pernambuco, de 2011 a 2014. E digo para vocês que não é fácil. Como não é fácil a sua missão, eu entendi quando você estava recebendo o bastão. Não se preocupe, como eu entendi quando você passou o bastão. Não se preocupe. Eu entendi. Mas eu entendo também a importância do associativismo. Minha esposa, a quem digo que amo aqui na frente de todo mundo, eu te amo. Ela pegou um bastão que eu não sei se digo, Deus tenha misericórdia. Todo dia eu digo, Deus tenha misericórdia da minha esposa. Deus. Ela é presidente de uma associação agora, dos magistrados trabalhistas da 6ª Região. Pois bem, eu entendi que era melhor falar sobre a trilogia associativismo, cidadania e democracia. Eu não vou falar sobre as aberrações que nós
testemunhamos. Não quero estragar a sua festa. E não é o momento oportuno. No entanto, sobre o ponto de vista pessoa humana aglomerada, acéfalas, sem lideranças, aí sim eu posso fazer o link, como se nós estivéssemos lá em cima, num satélite, longe, olhando de cima para baixo, olhando longe, sem saber o que é, mas só um monturo de formigas, formigueira ali, sem saber o que fazer, sem rumo. Até sempre lembro de um ditado grego que diz que não há vento favorável a quem não sabe a que porto se destina, não é? Foi mais ou menos o que aconteceu no filme que você indicou. Pois bem, o associativismo como ferramenta de fortalecimento da cidadania e democracia. Alguém me arranja um golpinho d'água, como dizia meu pai? Tá, eu espero. Eu, de um tempo para cá, eu tenho aprendido a tratar das coisas com a visão sistêmica. Lá atrás, um médico me falou sobre visão holística. Eu faço medicina holística, um clínico geral, que para mim foi muito bom. Difícil é marcar uma consulta com o danado. E visão sistêmica, no mestrado, que estou fazendo ainda, não sei se consigo terminar, mas me ajudou a fazer leituras. Leituras de porquê, de para quê, onde, de perguntas que nós devíamos ter respostas na escola básica, na escola do aprendizado de cidadania, na escola que a gente pudesse compreender certas situações para evitar mais na frente escolhas que só dá errado, não é? Então, para isso, eu gostaria de remeter a todos nós para 1988. Acho que vai fazer 35 anos da nossa Constituição Federal, no dia 5 de outubro. Eu não gosto de falar muito, porque sempre que falo eu me emociono, mas eu lembro de um velhinho com uma carta assim, chamando Carta Cidadã, não é? E já andei perguntando a tantas pessoas, até professores, o que é cidadania. A tantas pessoas, o que é cidadania? Eu estou tratando aqui, gente, de associativismo, de cidadania, não é? E estou fazendo aqui uma mistura para chegar no link da importância de como ela é ferramenta. Mas o que é cidadania? E eu vou, antes de chegar no associativismo e na importância que essa carta deu, eu vou fazer uma leitura de algo que eu gosto de falar para os colégios, para meninos de 15, 16, 17 anos. Essa é a coisa que eu mais gosto na vida. Se tem algo que eu gosto de dedicar meu tempo livre, é para falar para meninos de escolas sobre isso. Só que eu nunca decoro. Não sei se aqui, eu falei até na Anesp, na minha palestra, naquele momento eu consegui falar. Sempre eu falo. Eu vou repetir sempre. Eu não quero que se torne o Pai Nosso, porque o Pai Nosso, ele é rezado. Normalmente é assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. As pessoas esquecem que quem é cristão, aqui eu peço desculpa a quem não é. Mas, normalmente, a pessoa reza fazendo alguma coisa, né? Esquece que estão falando com alguém, né? Eu não gostaria de estar repetindo isso, que eu venho repetindo para os meninos, que eu já não creio que minha faixa
vai acrescentar muito, mas, pelo menos, estou dando conhecimento aos meninos que vão levar para os pais. Sobre isso, minha gente, valores supremos. Quanto de nós já ouvimos falar de valores supremos? Nós, representantes do povo brasileiro, abstraiam isso. Reunidos em Assembleia Nacional, abstraiam isso. Constituinte, aliás, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Gravem isto, Estado democrático, porque tem a ver com o que eu estou falando. Estado democrático. Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, primeiro ponto, e individuais, a liberdade, a segurança, opa, cheguei em vocês, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos. Vocês sabem o que é isso aqui? Se vocês derem um Google em casa mais tarde, ou qualquer hora, quando tiverem um tempinho, vocês derem um Google e botam CF, que é a Constituição Federal. E o próximo clique é a primeira parte. Não tem, a capa, virou a capa do livro, que não tem capa, já está lá. É o preâmbulo, é o começo desse livro, é a apresentação, é a porta de entrada da Constituição, que todos nós, de associação, todos nós, enquanto cidadão, foi isso que o velhinho disse, essa é a Carta Cidadão, o documento da população, o documento de todos. Se nós viajássemos no tempo até 5 de outubro e tivéssemos... Vou tentar dar a sua resposta. Vou tentar dar a sua resposta. Se nós estivéssemos em 5 de outubro de 88, com outros pensamentos que não o de um sistema meio que putrificado, ou deteriorado, melhor falando, um sistema que a gente vive e convive com ele há muitos e muitos anos. Se a gente vivesse isso que está nessa Constituição, a partir desse preâmbulo, só ele, eu vou repetir só os valores supremos para que vocês entendam, se a gente tivesse só isso, para que eu possa chegar no associativismo. A liberdade, a segurança, o bem-estar. O bem-estar é no trabalho, o bem-estar é em casa, o bem-estar é no convívio. O desenvolvimento é o teu meu salário, o desenvolvimento é a economia. A igualdade é um monturo de gente diversa, de qualquer... Aqui temos pessoas, todos nós somos diferentes, mas nós somos iguais. Porque a igualdade é justamente isso. É dentro de uma diversidade, todos se entenderem, seres humanos. Tem uma música de Yanni, que é O Amor é Tudo, né? Yanni é um dos cantores que eu gosto de trabalhar escutando. Cantores não, músico. Ele fala sobre o amor é tudo, e ele cita Sócrates, que Sócrates é um grego que mora nos Estados Unidos, e perguntam a ele, estava tocando na Índia, e disse que perguntaram a ele se era grego ou Estados Unidos. Ele disse, eu sou americano, eu sou grego, eu sou indiano, eu sou chino, porque ele fala que, cita Sócrates, que diz que o ser humano perfeito, ele diz que o ser humano perfeito são todos os seres humanos juntos. Eu não estou inventando a roda, eu só tenho que compreender que é assim que funciona a roda. Então, aqui é o preâmbulo da Constituição Federal. A questão é se escolhemos viver ou não assim. Depois, ele vem como artigo 1º a soberania. A soberania que as pessoas acéfalas, sem cérebro, foram para ali passar 2 meses, e outros, querendo que fossem, pagaram para ir, mas não foram. Pensaram que ia tomar um governo no outro governo, que não tem nada a ver. E depois, as consequências foi aquela, não é? E jamais daria certo. Estão pagando pelas consequências, poderiam estar de outra forma. Jamais a gente pode entender um mundo dar certo se as pessoas não compreenderem
o respeito ao outro. Nós adotamos o mundo democrático. Aqui tem uma citação sobre democracia, e da trilogia que eu estou falando ainda da democracia. Tem uma citação de Churchill. Muitas formas de governo, aspas, muitas formas de governo foram tentadas e serão testadas neste mundo e pecado e aflição. Ninguém finge que a democracia é perfeita ou onisciente. De fato, disse que a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras formas que foram testadas de tempos em tempos. Isso há quase 2 séculos atrás. Nosso Rui Barbosa, conhecido de todos, diz que a pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. Eu estou falando de política democrática, mas essa política é nossa, trazendo para sindicato, trazendo para associação, a gente tem que respeitar essa questão democrática, porque quando a gente elege, a gente tem diferenças. No sindicato tem a diretoria, na confederação tem diretoria. E, às vezes, tem divergências. A questão é entender divergência nas ideias. A questão é entender que eu posso divergir de você, você está correto, eu tenho que compreender. Eu posso estar divergindo, mas não é você, pessoa. Eu posso te amar sem problema. A sua ideia é que eu sou divergente dela. E se você ganhar, ter 3 pessoas, eu só com 2 e a gente perder, é a ideia que a gente estava divergindo. Essa maturidade é que a gente não alcançou. Nós, brasileiros, não alcançamos. E aí, o que você falou, eu venho tentando lidar com isso, escrevendo, porque eu espero um dia poder parar para começar. Porque eu venho tentando lidar com a causa chamada educação para a cidadania, que nós não temos. Em 88, por exemplo, nós não conhecemos, não ensinaram a gente, quando infância, eu vou citar poucas, porque senão ia passar aqui a noite citando. A gente não conheceu educação para escuta ativa, para escutar outras pessoas. Quantas discussões acaloradas nós temos, porque a gente não consegue escutar, a gente quer falar, a gente não quer escutar. Principalmente nas discussões de sindicato, nas discussões de associações. Não é? Quando tem 10, 15 pessoas, a gente não consegue dizer, gente, vamos falar de um por um. Não é? Não conseguimos. Educação para civilização. Nós tivemos isso? Não tivemos em 88. Não ensinaram, olha, a Constituição é cidadão, mas para ser cidadão tem que ser assim. Então, a educação para as regras sociais, para as normas, para a vida urbana, para a vida no campo, para compreender a dignidade da pessoa humana, para os valores sociais do trabalho, para a integração com o campo. Quer dizer, a gente vive precisando do campo, mas a gente não se integra com o campo. Eu tenho elencado aqui mais de 100 tipos de... E eu vou trocar o verbo educar para o verbo aprender. Aprender para o sistema político, aprender para conhecer os partidos políticos, aprender para o exercício do voto, aprender para cobrar os princípios dos partidos políticos, para evitar a corrupção, para lidar com as vicissitudes, para a socialização, para lidar com a água, para lidar com as pessoas. Então, são tantas as diferenças que a gente tem a aprender que só posso apostar nas crianças. Pois bem, passando à democracia, a questão da associação. A Constituição, ela não precisa nem de ir para muitas leis, que ela já privilegia como direitos fundamentais o associativismo. O artigo 5º ele já fala no associar, em vários pontos. Ele trata da liberdade. Agora, a liberdade, esse é que é um ponto interessante. É livre associação profissional ou sindical. Essa conjunção adversativa é que é interessante a gente compreender. E esse é o desafio diferente da associação. Enquanto o sindicato tem um regramento, as pessoas se vinculam por regras, certas regras, a associação é diferente. A associação, você tem que ter
uma habilidade. A habilidade de conquistar a vontade das pessoas a estarem com você. Porque, senão, elas simplesmente se afastam. A associação, você tem que mostrar algo a mais para que elas venham. Porque elas não foram educadas, a educação para o associativismo, que eu escrevo aqui também como cidadania. A educação para o associativismo é algo que nos falta. Porque o associativismo junto, o artigo 29 da Constituição, ele prevê, inclusive, que a associação ela pode compor nas informações aos municípios. O artigo 29, ele fala que uma associação, ela, por exemplo, eu vou dizer aqui uma coisa muito interessante, é um livro que eu vou indicar para vocês, A Fábrica de Cretinos Digitais. Os perigos das telas para nossas crianças. Imagine que o engenheiro de segurança entenda que isso vai fazer mal ao trabalhador do futuro e queira chamar as psicólogas para fazer um projeto de lei municipal para que as escolas tenham, nos seus estágios, proíba que os alunos levem celular para as escolas, que seja proibido, para que elas desconectem, que o cérebro possa desconectar e volte a interagir com as pessoas. Esse livro é muito interessante, que ele vai notar que os mais velhos já conseguem conversar coisas que os filhos não acompanham, porque eles estão conectados. Os meninos de hoje, o livro fala também que alguns psiquiatras já dizem, eles já estão nascendo na era digital. Ora, mas isso é uma desculpa que favorece a fábrica de celulares. Favorece, mas desgraça a humanidade. Porque nós estamos sendo os seres que estamos ficando para trás. Nós estamos saindo da época jurássica, a era que é aquela era analógica, para pular para a era digital. Desculpem, para a era digital. E nossos filhos estão entrando na era digital, e é muito fácil para a gente jogá-los na era digital e tirá-lo do pensamento, tirá-lo da condição de pensar no que é certo e errado, e alguém do outro mundo está fazendo ele pensar por nada, seja lá o que for, e conectado 24 horas por dia. Isso vai trazer uma sociedade automática. Então, o artigo 29 da Constituição, ele prevê que a associação ela pode, ela tem o poder de cooperar com os representantes no planejamento municipal. Então, isso é uma coisa que não é utilizada. Quando a Constituição prevê. O que eu acho que é necessário, gente, para encerrar e tentar fazer o link aqui do associativismo, é que eu acredito que o associativismo ele tem que interagir. Porque existem os vetores do associativismo. Adesão voluntária é um dos princípios. Gestão democrática é outro princípio. Participação econômica dos sócios, a associação precisa da participação econômica dos sócios, tem que ter, não é? Autonomia e independência. Você pode ser muito amigo, parceiro, mas você tem que ser autônomo entre si, tem que ter autonomia, não é? Educação, formação e, cada vez mais, condição e estrutura para você atender os seus objetivos. Isso é princípio do associativismo. Interação. Esse ponto dos 7 princípios que eu citei ligeiramente aqui é fundamental. Acredito que deve haver uma congregação. Eu vou pensar aqui o que existe nas igrejas. Vocês sabem que as igrejas têm congregação, não tem? Congregação? Eu acho que falta isso no associativismo. Eu acho que o associativismo, para melhorar a cidadania, para ele ter mais força dos seus objetivos, principalmente o associativismo das humanas. O direito do trabalho ele congrega várias associações.
de diferentes objetos. Ele só precisa se comunicar. Ele precisa de ter um elo. O elo que vai entender e se compreender e, às vezes, até se multiplicar. Onde é que eu posso te ajudar? E onde você pode me ajudar? Onde a gente pode somar para conseguir resolver esse problema? Como a gente pode ir à Matra e pedir ajuda à Matra, ajudar a Matra para ir no tribunal e resolver esse problema dos peritos? Como podemos entender tal situação? E agora, como a gente formatar uma lei, porque a gente está entendendo de tudo, a Confederação tem visto isso em vários estados. Como a gente entender, como a gente congregar valores nesse sentido? Isso é educação para a congregação. Como eu disse, eu não entendo, eu até tenho dito por aí em alguns colégios, eu não vou usufruir sobre a educação para a cidadania. Eu tenho tentado colaborar com as crianças ou adolescentes, porque eu tento plantar essa semente. Hoje estou presidente da Comissão de Educação para a Cidadania da OAB. Tento capacitar advogados para sairmos pelos estados, pelo Estado, para tratar por aí pelos colégios, e falando em alguns eventos, como este e outros, sobre isso. É claro que aqui eu estou valorizando o associativismo e tentando valorizar a cidadania com o link efetivo. Eu não entendo que aquele evento vai acabar. Vai ter outros. Não importa de qual lado. Não interessa. São pessoas que se juntam para algum motivo. Pode ser de lado A, lado B, não é isso que interessa. O que interessa é que as pessoas não sabem por quê. A psiquiatria fala sobre dissonância cognitiva coletiva, quando pessoas, em conjunto, creem em alguma notícia, outra passa outra notícia, e outra passa outra notícia, sempre dentro de um contexto que seja falso, mas essa é a notícia verdadeira, e pode ser Jesus Cristo dizendo que é diferente, não é. Eu vi coisas, eu vi vídeos que eu digo, não pode acontecer isso. Tipo assim, extraterrestres vão descer. Mas a pessoa não estava mentindo, a pessoa estava crente que era verdade. Não importa, porque estava ali dentro daquilo. Então, não é isso. Agora, as crianças do futuro, nossos filhos, nossos netos, podem produzir uma nova vida organizacional. Enquanto isso, nós, associações, podemos ir congregando e minorando os efeitos da situação. Com isso, eu quero dizer que a única proposta que teria para minorar esses efeitos seria justamente com a educação para a democracia, porque nós precisamos, em cada associação, ser maduros. Precisamos, na hora da sua reunião, na reunião com a diretoria, entender, olha, vamos começar assim, falamos um de cada vez. Se você quer falar, anota o que você quer falar, mas deixe eu terminar de falar. Quando você terminar de falar, você vai falar, vai chegar a sua vez. Termina. Isso é maturidade. Maturidade de discussão. Se você vencer, eu tenho que aceitar. Eu mesmo estou cansado de perder em ideias que eu tinha. Qual é o problema? Não tem problema. Isso é democracia. Eu pude não ter tido a educação lá atrás, mas eu consegui alcançar. Não é? Então, a educação para a cidadania, eu pude não ter, mas só que eu estou tentando alcançá-la também. Né? Eu deixei de entender que, antigamente, no interior, a educação para a cidadania era votar, ter 18 anos e votar. Lá brincavam até. Fulano já perdeu o prestígio quando a pessoa votava, né? E, já perdi o prestígio. Não, perdi não, só vou perder lá faltando 10 minutos. Por enquanto ainda tenho. Essa era uma brincadeira, mas aquela brincadeira que o matuto entendia que era. Ele tinha o prestígio naquele momento. Mas era a ideia de cidadão e cidadã. E ainda, em tese, o cidadão é aquele que consegue o título de eleitor. Quando, na verdade, nessa sociedade que vivemos hoje, que se transformou, tudo que temos é caminhar com ela. Nem deixemos de ser jurássico, porque nós temos nossos valores dos nossos pais. Nós temos os valores que nossa família deixou. Nós temos os valores que não podemos deixar perdê-los. Quanta coisa que não aprendemos dos nossos pais. E eles com os pais. Será que a gente vai simplesmente jogar para trás,
Nada daquilo, porque agora a tecnologia está trazendo outros valores. Não, a gente pode trazer. Como dizia lá um cidadão, Joaquim Cornélio, pai de lá de Tacaratu, é um amigo, irmão que eu tenho aqui, está me honrando com a presença. Dizia, vá para São Paulo, que aprender não ocupa espaço. Até hoje eu gravo isso, ele disse a Genaro Carvalho. E é isso mesmo, aprender não ocupa espaço. Você não tem que derrogar e acabar com tudo que aprendeu. Então, a educação para o sociativismo democrático é o que a gente deve correr. Teremos, assim, o tão sonhado bem comum, que, na verdade, a cidadania é a reunião de direitos e obrigações que uma pessoa tem em si para conviver com a diversidade, com valores, mas respeitando cada um suas diferenças, mas todos buscando uma só coisa, o bem comum. Eu só posso estar bem se você estiver bem. Enquanto isso não ocorrer, enquanto eu não tiver a consciência que você tem que estar bem, ainda que tenha um espaço desse, eu não tenho ideia do que é cidadania. Não importa se é na cultura, se é na religião, se é nos valores pessoais, se é nos valores... Eu tenho que entender que o egoísmo não faz de mim uma pessoa cidadã, e sim a sociedade plural. Peço perdão por ter me estendido, mas essa conexão eu precisava dividir com vocês. Um abraço, parabéns a você, minha amiga. Conte comigo sempre que precisar. Muito obrigado. Nesse momento, para tomar posse como diretores e diretoras da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho do Estado de Pernambuco, convidamos senhora Giane de Barro Câmaras Valeriano, presidente. O senhor Ronaldo Borim, vice-presidente. O senhor Ronaldo Borim, vice-presidente. Senhora Flávia Távora Maia, diretora administrativa.
O senhor Otávio Pires Ferreira de Lima, diretor administrativo adjunto. Senhor Aldenor Marinho de Almeida, diretor técnico científico. Senhora Joseline Maria Campos Tenório Carneiro Leão, diretora técnica científica adjunta. Faltou. O senhor Bruno Bezerra de Andrade, diretor financeiro. Senhora Verleide de Souza Rodrigues, diretora financeira adjunta. Senhora Andréa Florêncio da Silva, diretora de comunicação.
A senhora Elisângela Rodrigues de Carvalho, diretora de comunicação adjunta. O senhor Gildásio José Lopes de Oliveira Júnior, diretor de Assuntos Jurídicos. E para tomar posse como conselheiros e conselheiras fiscais da ESP, convidamos Edinaldo Barbosa, o senhor Edinaldo Barbosa de Souza, conselheiro fiscal. O senhor Mário José de Lira, conselheiro fiscal. Senhora Maísa Araújo Rosas de Farias, conselheira fiscal suplente. A senhora Cátia Regina Silva Souto, conselheira fiscal suplente. A senhora Ellen Lucy Barros Versosa de Carvalho, conselheira fiscal suplente. Em nome da Associação dos Engenheiros de Segurança do Estado de Pernambuco, encerramos a cerimônia de posse
da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o mandato 2023-2024. Convidamos aí a todos para uma pequena confraternização, né? E a nossa diretoria e Conselho Fiscal aqui, por favor, para a gente tirar uma foto. Nossos convidados, fiquem à vontade. Parabenizar a ESP por 32 anos, mas ao mesmo tempo agora nova diretoria. Então, a ESP chegou aqui com grandes nomes como Guedes, Luiz Antônio, Aldenor, Borim, e agora passa o bastão para essa grande engenheira que é Giane, que eu não tenho a menor dúvida, vai fazer um grande trabalho elevando o nome da ESP, da Engenharia de Segurança. Você que é profissional da Engenharia de Segurança, se associe, fortaleça a ESP, ajude a construir uma instituição cada vez maior e tão importante na vida de todos nós profissionais que trabalhamos com a engenharia. Viva a ESP, viva a Giane, viva a Engenharia Pernambucana. Hoje está tomando posse na presidência da ESP a engenheira Giane. A ESP é uma entidade de 33 anos, e eu tive a oportunidade de participar durante esse período de pelo menos 23 anos. Fui diretor, fui presidente e atualmente eu estou no Conselho Fiscal. E a ESP tem crescido exponencialmente durante todo esse período que nós estamos participando dela. Hoje a ESP é uma entidade com visibilidade nacional e onde as suas ações vêm de uma forma ou de outra beneficiar aos engenheiros de segurança do trabalho e dessa forma beneficiar também a sociedade como um todo. Então parabéns à ESP por esse novo ciclo com a posse da engenheira Giane. Gostaria de parabenizar a Giane Câmara pela eleição da presidência da AESP, uma importante entidade para a segurança e saúde do trabalhador. O SEJA Pernambuco se solidariza e parabeniza ela por sua competência e também por merecimento. Parabéns, Giane, seja com sucesso na sua gestão. É com muita alegria que participo desse momento histórico da nossa Associação dos Engenheiros de Segurança do Estado de Pernambuco, onde, nesse momento, pela primeira vez, assume a presidência da entidade uma mulher. É um momento marcante para a nossa história, é um momento em que as mulheres participam efetivamente da gestão da entidade. Hoje, já há cerca de 5 anos, completando agora nossos 5 anos, com 50% de mulheres na entidade, certamente tem influenciado positivamente na gestão da entidade. É uma participação objetiva, é uma participação firme, muito comprometida, que só tem engrandecido as realizações da entidade. Fico muito feliz por ter feito parte dessa história também, ter contribuído um pouco em 4 anos de gestão à frente da presidência, mas também em anos anteriores como diretor e como associado. E aí é que eu chamo a atenção, o associado. O associado tem que participar da nossa entidade, se envolver cada vez mais, mostrar a sua força, mostrar o seu talento, mostrar que ele pode fazer com que a entidade cresça, apareça e gere resultados para a valorização da engenharia de segurança do trabalho no nosso Estado. Então é para esse associado que eu movo essas palavras, para que ele participe sempre da nossa entidade, seja ativo, participe das decisões principalmente, porque só com boas decisões é que nós conseguimos dar o rumo certo para a entidade. Então, o associado participe da gestão da entidade, aproxime-se das nossas ações, adote uma ação, é um programa tão bonito que nós temos e certamente a entidade vai crescer mais ainda. Deixo aqui um parabéns enorme para minha amiga Giane Câmara, para o meu amigo Ronaldo Borim, que estarão à frente aí da presidência e da vice-presidência da entidade. Deixo um grande abraço para os nossos diretores, nossa equipe do Conselho Fiscal, para que tenha uma gestão plena e maravilhosa. Parabenizar a minha companheira Giane pela posse na diretoria da ESP, na presidência, e desejar um trabalho profícuo, um trabalho exitoso, para que a associação possa contribuir para que a sociedade e os trabalhadores em geral tenham uma melhor segurança. Em nome da Mútua e de todos os diretores,
quero parabenizar a ESP e especialmente a Giane por sua nova gestão que se inicia. Vamos lá, estamos aqui assumindo mais esse desafio, que é presidir a ESP, né, nossa querida Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho, né, sendo a primeira, está sendo protagonista, né, a primeira mulher a assumir a presidência da entidade. Nossa missão vai ser a gente continua com a mesma intenção de fazer com que a entidade cresça, que a gente amplie nossa quantidade de associados, mas que a gente quer mais a participação feminina dentro da associação, né? E até mesmo na engenharia do Estado. Né? A gente vai trabalhar junto com outras entidades para que as mulheres tenham mais participação, né? Sejam mais valorizadas. A equidade de gênero é o que a gente deseja, não só para a ESP, mas para a engenharia pernambucana e brasileira. Então, eu vou empenhar nesse papel, né, nesse trabalho e, junto com a nossa diretoria, fazer os trabalhos que a associação, que a gente deixou de fazer por causa da pandemia, né, mas agora a gente está com a ideia e com a intenção de botar todos esses projetos para serem executados, né, e vamos batalhar e trabalhar para isso nesses 2 anos que fazem parte do nosso mandato. Vamos lá, venha fazer parte da nossa associação, né? Participe da ESP para você valorizar a sua profissão de engenharia de segurança do trabalho.